E aí, beleza? Seja muito bem-vindo ao Boteco da Engenharia. Eu sou o Leandro e aqui a gente conversa sobre engenharia de uma maneira simples e informal. No episódio de hoje, eu trouxe um convidado muito especial para a gente conversar sobre um assunto que para muitos é um mistério. A gente vai conversar sobre licitações públicas. A ideia é a gente entender qual que é o papel e a importância do engenheiro nas licitações públicas. Mas antes de apresentar meu convidado, já quero te convidar para seguir esse podcast no agregador que você está ouvindo. Se estiver no YouTube, já se inscreve no canal, já curte esse episódio, para não perder as novidades, está sempre atualizado do que a gente está trazendo aqui no Boteco para você. Mas vamos lá. O nosso convidado hoje é o engenheiro Gustavo Olkowski, do Engenheiros Legais. Gustavo, muito obrigado por aceitar participar desse podcast. Seja muito bem-vindo. Se apresenta o pessoal aí. Obrigado, Leandro. O prazer é um prazer muito grande. Fiquei muito feliz do seu convite, então agradeço o seu convite. Boa noite para você, bom dia, boa tarde ou boa noite para o pessoal que está assistindo a gente. Pode ser que esteja assistindo de manhã, de tarde ou de noite. Então, muito feliz. Meu nome é Gustavo Olkowski, eu sou engenheiro civil, já formado desde 2002. E já trabalhei em empresa da construção civil de médio e grande porte, fazendo obra pública e obra privada. E já fazem desde 2009 que eu estou em Brasília. Na verdade, antes disso, em 2005, eu comecei a trabalhar na área pública, no Tribunal de Contas do município de São Paulo, como auditor na área de engenharia civil. E desde 2009, trabalho no Tribunal de Contas da União. Então, sempre fiscalizando ali a parte de obras públicas, de infraestrutura, concessões, todo esse universo de rodovias e obras de habitação, saneamento, aeroportos, todas as tipologias de obra de engenharia elétrica, da parte de linha de transmissão. Então tem um pouquinho de experiência em cada área, sempre na parte de obras públicas. Então esse é um pouco do meu currículo. Atualmente sou assessor de ministro no Tribunal de Contas da União e sou a pessoa, junto com a minha esposa, por trás do canal do Instagram Engenheiros Legais. Então, se você ainda não me segue, fica o convite já, corre lá, acabando esse nosso podcast, corre lá, clica e me segue lá no Instagram. Show de bola, cara. Você falou que você está no Tribunal de Contas. Vamos começar fugindo um pouco daquilo que a gente tinha conversado nos bastidores. Qual que é a função do Tribunal de Contas e como que é ser um auditor do Tribunal de Contas? Bacana. Para a gente entender o que é o Tribunal de Contas, o que faz o Tribunal de Contas, essa dúvida é bastante comum. Em geral, quem não tem familiaridade com a área pública não sabe, não percebe exatamente, né, o que é o Tribunal de Contas. Então, primeiro, apesar do nome Tribunal de Contas, ele não tem nada a ver com o Poder Judiciário. Ele não é um tribunal do Poder Judiciário. Ao contrário disso, ele é um órgão auxiliar do Congresso Nacional. Então, ele é vinculado não vinculado, ele não tem subordinação ao Poder Legislativo, mas ele é um órgão de auxílio ao Poder Legislativo. Por quê? Porque cabe ao Poder Legislativo, e aí quando a gente fala em governo federal, né, o Congresso Nacional, os deputados e senadores, fazer a fiscalização do Poder Executivo. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma empresa, imagine, né, para ficar bem mais fácil assim o nosso entendimento. Imagine uma empresa, uma construtora, quando ela é contratada por uma outra empresa para fazer, por exemplo, um shopping center, um hospital, um banco, um supermercado, enfim, quem contratou essa construtora é o dono da obra. E esse dono da obra é ele que vai receber, então ele vai contratar uma construtora e só vai receber, se a construtora fizer corretamente, o que ele quer, as especificações que ele quer, ou seja, o dono da obra tem esse poder de definir o que ele quer e a construtora tem o dever de executar o que esse dono da obra quer. Mas quando a gente vai para o setor público, não tem a obra pública, então assim, é a sociedade, é o interesse público, né? É o interesse da sociedade. O governo ele tem que construir uma obra para atender o interesse da sociedade. E quem que vai fiscalizar essa obra? O próprio governo contrata e deve fiscalizar. Mas quem fiscaliza o governo? Em tese é a sociedade.
E o Congresso Nacional, como é o representante do povo, cabe ao Congresso Nacional fazer essa fiscalização do governo, do Poder Executivo, né, dos gastos que o Executivo faz. Então, é o sistema que eles falam de pesos e contrapesos. Então, o Legislativo fiscaliza o Executivo. Mas o Legislativo não tem conhecimento técnico para fazer esse tipo de fiscalização. Então, para isso, ele conta com o auxílio do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, ele então, quem é o órgão do governo que é vinculado, mas ele não tem uma subordinação, mas ele auxilia o Congresso Nacional, e quem faz a fiscalização do governo, quem fiscaliza o governo é o Tribunal de Contas. Então, vamos dizer, quando tem uma obra, a gente tem a empresa contratada, o governo fiscalizando ela, uma rodovia, imagina uma rodovia, uma linha de transmissão, qualquer obra que seja, qualquer obra pública, o governo contrata, o órgão que contratou vai fiscalizar. Mas quem que vai fiscalizar se o órgão que contratou está fiscalizando corretamente, se está gastando dinheiro adequadamente, se a obra não está superfaturada, se a obra está sendo executada conforme as especificações, está atendendo ali o interesse público? É o Tribunal de Contas que faz esse papel. Então, o auditor do Tribunal de Contas, da área de obras, o Tribunal de Contas ele fiscaliza todo o gasto, né, toda a despesa, a forma que o governo gasta o dinheiro. Então, é isso que é o papel do Tribunal de Contas. E um auditor, então, por exemplo, um auditor na área da saúde, ele vai fiscalizar como que o governo está gastando, está gastando corretamente o dinheiro na área de saúde. E na área de engenharia, o auditor, que é formado em engenharia, que tem ali atua na área de obras, ele vai fiscalizar, vai ver se aquela obra que está sendo executada pela empresa e está sendo fiscalizada pelo governo, se foi contratada no preço certo, se passou ali a licitação foi correta, né? Se deu ali a oportunidade para qualquer pessoa jurídica, para qualquer empresa poder participar, se está no preço certo, se está sendo bem executada de acordo com as especificações que tinham sido previstas, se a medição está correta. Então, vai verificar se está gastando corretamente e se atende ao interesse público, à necessidade pública. Então, é outro ponto também. Todos esses pontos são analisados, são fiscalizados, é dever do governo fazer, e quem fiscaliza se o governo está fazendo é o Tribunal de Contas. Então, é esse que é o papel do auditor do Tribunal de Contas, fiscalizar, no caso de obras, fiscalizar se o governo está, de fato, gastando bem o dinheiro, fiscalizando corretamente a obra, contratando adequadamente aquela obra, no preço justo, da melhor forma, que vai dar o melhor resultado para a sociedade. Esse que é o papel do auditor do Tribunal de Contas. Olha toda a documentação, ver se está certo, se está medindo certo, se o dinheiro foi aplicado de maneira correta. Exatamente, vai olhar os preços, né? Será que os preços estão adequados com os valores padrões de mercado? De mercado, né? Então esse é um ponto. Vai olhar, será que ele está medindo, né? Então o auditor vai na obra, vai verificar ali por amostragem. Realmente está acontecendo, né? Se o que ele mediu está de acordo com o que foi executado, se ele não está medindo mais do que foi executado, por exemplo. Sim. Se o que está sendo executado está de acordo com o projeto, com as especificações do projeto, se o projeto atende, né, adequadamente, se a solução do projeto atende à necessidade da administração pública, ou seja, às vezes o projeto não foi bem feito, ou às vezes não, vai virar um elefante branco depois de pronta aquela obra, né? Então, são análises que um auditor do Tribunal de Contas na área de obras, ele faz. Não, legal. E como que funciona esse processo de licitação, cara? A licitação, da onde que surgiu, né, essa licitação? E surgiu um decreto decreto 200 de 1964. Como que funciona? Quando na nossa casa, né, a gente vai fazer ali uma reforma na nossa casa. O que a gente faz? A gente vai, escolhe ali, por exemplo, na minha casa, né, ou na sua, Leandro, você vai fazer com a sua esposa, não sei se você é casado. Sim. Mas, enfim, é casado, então você não é com você, é o departamento ali, a aprovação é com a sua esposa. A aprovação, né? É com ela que faz a parte de finanças, a aprovação é com ela. Ela está acima de você, né, exatamente. no hierárquico, exatamente. Então, como é que você vai fazer? Ela vai mandar você, orça aqui
para a gente reformar a nossa casa. Aí você vai atrás de empresa, liga para algumas empresas, você vai escolher essas empresas que você quer cotar, as empresas vão lá, vão analisar, vão te dar o preço, e aí você vai submeter a ela, ó, tem esses preços, 3, 4, 5, 6 preços e tal, e ela vai escolher. Ela pode falar assim, não, eu não quero esse daqui que é o mais barato, eu não quero fazer com ele. Eu quero fazer com o que está com preço intermediário, porque eu acho que essa empresa aqui tem mais nome, eu já ouvi falar, a fulana lá, minha amiga, contratou ela e eu sei que é boa, não vai me dar dor de cabeça, eu vou contratar ela. Ela pode fazer isso por quê? Porque o dinheiro é seu. Sim. O dinheiro é de vocês, né? O dinheiro é de vocês. Então ela vai usar da forma que ela quiser, ela vai contratar quem ela quiser. No poder público é diferente. O dinheiro é da sociedade, né? O dinheiro é público. O governo ele não pode chegar e falar, eu quero cotar com essas empresas aqui e depois falar assim, não, eu quero escolher essa daqui que eu acho que é a melhor. Não, primeiro, por ser o recurso público, então ele tem que necessariamente abrir para qualquer interessado poder participar daquela obra, ele quer fazer uma obra, né? Então, vamos fazer aqui, por exemplo, de obra, ele quer fazer uma obra. Então ele tem que abrir para qualquer interessado que quiser participar, possa participar, dar o seu preço. Mas, e aí então tem que ser público esse procedimento, que é o que a gente chama de licitação, né? Então, diferente de uma mera cotação entre empresas e depois eu contrato uma, ele vai fazer um procedimento de licitação. A licitação ela é uma lei e ela tem um rito de como fazer esse processo de contratação pública. Então tem que seguir ali o passo a passo da lei, né? O que a lei prevê. Então, por exemplo, ele tem que abrir para o máximo de interessados, mas não para todos, né? Por quê? Porque ele não pode contratar o seu Zé para fazer a barragem uma barragem qualquer aí, que é uma obra bilionária. Ele tem que fazer o quê? Ele vai ter que incluir algumas cláusulas nesse edital, né, nessa licitação, que vai propiciar o governo a filtrar qual que é o rol de empresas que ele quer para atender a necessidade dele, que ele pode contratar. Então, ele vai colocar ali algumas exigências que provavelmente vai deixar de fora o Zé das Couves, porque o Zé das Couves não vai ter capacidade técnica para executar uma barragem. Então ele vai selecionar, para a empresa, qualquer empresa pode participar, desde que ela tenha demonstrado aqui experiência em construções similares, na execução de obras similares, que vai ser demonstrada como essa experiência. Então ele vai listar ali quais são os critérios que devem ser atendidos. E ele também não pode contratar uma empresa que está devendo para o governo. Seria ilógico a empresa devendo imposto, não pagando o governo e ele aceitando contratar. Então ele tem que colocar no edital também que a empresa ela não pode, ela tem que apresentar todas as certidões que ela está em dia, né, com os pagamentos de tributos, com o governo. Não dá para contratar quem está devendo para você. Então, outra exigência. Ele vai filtrar também, ele não pode correr o risco de contratar uma empresa que está em vias de quebrar ou uma empresa que não tem capacidade financeira para executar aquela obra. Então ele vai colocar também no edital, na licitação, ali alguns critérios econômicos, né, contábeis, para a empresa demonstrar ali que ela tem um porte compatível com aquela obra. Então, por isso que a gente fala, essas empresas, Odebrecht, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, por que as obras grandes elas pegavam? Porque quando a obra é muito grande, o governo faz obras grandiosíssimas, elas acabam tendo um nível de exigência maior. E aí, naturalmente, quanto mais se exige, né, a pirâmide, né? Mais no topo você vai. Então, menos empresas. Quando a obra é muito grande, então é de se esperar mesmo que poucas empresas consigam participar. E aí essas empresas acabavam muitas vezes dominando, porque elas têm mais expertise, elas têm mais currículo, know-how, e só elas conseguem atender essas exigências. Então a licitação, quando a gente fala uma licitação, a licitação é para todos, pública, que atendam às necessidades. Se pegar uma obra, uma reforminha, a reforminha ela vai ser exigência tão baixa que vai ser assim, milhares
né, centenas, milhares de empresas podem participar. E aí que entra o papel aí do engenheiro, né? O engenheiro. Esse episódio tem o patrocínio de Lud Engenharia, soluções inovadoras para o seu negócio. Acesse www.ludengenharia.com.br. Que está estudando, ele tem que ficar de olho nisso, porque ele consegue prestar serviço para a administração pública. É claro que ele não vai chegar e primeiro ano construir uma barragem, uma empresa e pegar uma ferrovia para fazer. Ele não vai acontecer isso, mas ele vai conseguir ali por critérios públicos, que vai ser publicado, disponível na internet, tudo disponível na internet. As disputas, né, as concorrências são todas eletrônicas hoje em dia, quase tudo, boa parte eletrônico, mas já está migrando ali a preferência é para o eletrônico, né? Então ela vai conseguir ali participar da casa dela de centenas de licitações e aí acaba pegando algum, aí depende do preço dela, enfim, né? Depende aí do orçamento, quanto de desconto ele consegue dar, ele vai conseguir. Então outro ponto que é diferente, né, eu falei no exemplo, a sua esposa, Leandro, ela vai falar assim, não, eu não quero mais barato, eu quero esse outro aqui que é intermediário. Na administração pública, não. Feitos os critérios, eu vou selecionar esses critérios. Se atender esses critérios, quem atender o mais barato eu vou pegar. A administração pública não tem o poder de falar, não, eu não quero esse daqui. Não, você vai ter que ter, tem que ser ele, porque ele atende os critérios que foram definidos, então ele tem condições técnicas de executar aquele objeto, aquela obra. Então, naturalmente, ela não pode sair escolhendo, né? Seria até ilógico pensar em administração pública escolhendo. Então, ela vai atender, vai acabar selecionando ali o que tiver o preço mais barato que atenda aos critérios exigidos naquela licitação específica. Mas isso aí, com esse critério de menor preço, tendo as certidões, o pessoal comprovando que tem a capacidade ali, não tendo nenhum vamos dizer assim, nenhum requisito que fugiu, não acontece de pegar uma empresa que às vezes deixa a desejar na entrega porque ele jogou o preço muito lá embaixo? Isso é o que a gente chama de mergulho de preços. A empresa, ela fica na ânsia de ganhar, né? Quando a gente está disputando, é a teoria dos jogos, quando a gente está disputando por preço. Então, como é que funciona? Um pregão, uma concorrência com disputa eletrônica. Como é que funciona? Né? Que a gente chama de disputa aberta. Ele entra no sistema e aí, vamos dizer, todo mundo tem aquela visão já de longa data do leilão, né? Quem dá mais? O cara levanta a plaquinha, né? Quem dá mais? Vamos lá, 100, menos, né? 150, 200, opa, quem dá mais? Aqui eu vi 300 aqui. A licitação, ela é desse jeito, só que o inverso, quem dá menos, né? Quem faz por menos. E aí é natural, isso daí é da mente humana, quando entra, começa a vir ali o sangue que eu quero ganhar, porque eu estou disputando, né? Eu quero ganhar. Então, às vezes, acontece de a empresa mergulhar o preço. E aí tem alguns remédios que também a lei prevê para tentar evitar isso acontecer. Primeiro, é o critério de inexequibilidade. Então, se ele abaixar muito, o preço dele vai ser inexequível. A lei fala qual que é o limite. A nova lei fala, se descontos maiores que 25%, no caso de obras e serviços de engenharia, são considerados inexequíveis. Então, se ela baixar, ela pode dar um desconto de 20, 21, 22, não tem problema, por cento, né? Se ela der 30%, essa sua proposta está inexequível. Então, se a empresa tem que demonstrar que ela consegue executar, antes de ela ser contratada, ela vai ter que demonstrar que ela consegue, como que ela vai fazer para executar uma obra com um preço tão baixo. E aí ela tem que apresentar ali cotações de material que justifiquem ela ter abaixado tanto o preço dela. Não, é porque eu pretendo não ganhar. Tem muita empresa que faz com lucro zero, às vezes até com prejuízo. Por quê? Porque ela conseguindo pegar determinada obra, é bom para ter o atestado, o acervo técnico. Sim. Às vezes, né? Então, ela não está preocupada, na verdade, em ganhar o recurso financeiro. Claro que ela não quer sair levando prejuízo, mas às vezes para ela fazer
equilibrado ali, sem lucro, ela consegue ali aumentar o acervo dela para conseguir participar de mais licitações, de licitações maiores. Então, para ela é interessante fazer. Então, é outro motivo aí que, às vezes, a empresa abaixa o preço. Então, ela tem que demonstrar como que ela vai fazer, se ela der um desconto maior, né? Como que ela vai fazer para conseguir executar aquele objeto. E esse é um remédio. O segundo remédio é a garantia adicional. Então, a partir de um percentual X de desconto, que na nova lei também, né, a nova lei de licitações fala, a partir de 15% de desconto, a empresa tem que dar uma garantia adicional. Ou seja, se ela der 25% de desconto, esses 10% ali a mais, além dos 15%, né, ela vai ter que apresentar uma garantia, um seguro garantia nesse valor para falar, eu consigo, e se eu não conseguir, a administração pública vai cobrar e vai pegar de mim essa garantia, né? Vai aplicar multas, penalidades, enfim. Então, assim, são vários remédios, esses são alguns, né? Tem alguns outros, mas são vários remédios que a administração pública tem, só que, assim, o mundo da lei, das normas, da teoria é um. Quando vai para a prática, aí tudo acontece, né? Da mesma forma que a gente vê obra privada também. Eu sempre falo, se o desconto for muito grande, alguma coisa não está certo. De problema certo, né? Uhum. Mas, às vezes, o fato de não ter desconto, de ter um desconto pequeno, não quer dizer que é sucesso certo, né? Sim. E isso no privado também, né? Privado não quer dizer que eu vou pegar o mais caro e vai dar garantia de sucesso. Não é. Nem sempre o mais caro é o melhor, né? Nem sempre o intermediário faz melhor do que o que você pagou mais caro. Não vou pagar mais caro para ter certeza que não vou ter dor de cabeça. Às vezes você acaba se enganando. Exatamente. E o mais barato, às vezes, quando o desconto é muito grande, duas coisas podem estar acontecendo, na verdade, né? A primeira delas é o que a gente falou, vai dar problema, a empresa está mergulhando e depois vai apresentar problema, né? Então, ela vai tentar ali lucrar, às vezes ela pode tentar tirar a diferença depois, vai tentar usar material de baixa qualidade para aumentar o lucro, enfim. Ou seja, dor de cabeça. Ou então a primeira, uma outra coisa que pode estar acontecendo é aquele objeto, aquela obra tá mal orçada. Porque se o orçamento está errado, sim, aí quer dizer, o problema não é da empresa. O valor de referência está errado, né? Mas a referência está errada, exato. Sim. Eu imagino, fiz uma conta ali que aquela obra vai custar 2 milhões. Mas se eu fiz errado, se eu fizesse certo, ela ia custar 1 milhão, vou exagerar, 1 milhão. A empresa ganhou com 1 milhão e 200. Quer dizer, ela está ganhando com valor acima ainda do que seria, só que estava um desconto de 800 mil, né? Mas o problema é o quê? É a referência que está errada, não é a empresa que errou. Então, tem os dois lados, não necessariamente, aí tem que avaliar. Não necessariamente significa que ela está mergulhando o preço, às vezes o orçamento é que está errado. Você falou da lei das licitações, ela mudou recentemente, né? Mudou, era a lei 8666 de 1993 e agora, o ano passado, né, em 2021, dia 1º de abril de 2021, foi aprovada a nova lei de licitações, que é a 14.133 de 2021, mas ela vai começar de fato a ser obrigatória, hoje é facultativa, né? Ela vai ser obrigatória em 2023, a partir do dia 1º de abril de 2023. A mudança é muito grande, cara? De uma para outra? Ou é mais atualização de alguns termos, alguma coisinha assim? A mudança é grande. E a mudança é grande e impacta muito quem está assistindo e quem está querendo entrar no mercado de trabalho. Por exemplo, o engenheiro, né? O engenheiro que está aqui assistindo e que quer entrar no mercado de trabalho, ele vai ser muito vantajoso para ele. Por quê? Porque a lei 8666 de 93, ela foi feita numa época, uma primeira grande mudança, né? Ela foi feita numa época que não existia internet. Existia, né? O pessoal de TI fala, existia internet. Existia, mas não pra gente, né? Começando, né? Era um negócio não era para todo mundo. Para raras pessoas, né? Quem que tinha ali um computador com internet era no tempo ainda do discado, né? Discado, né? Tinha que ser discado, tinha que discar. Então era isso aí.
Ou seja, era uma outra realidade. Então ela previa as coisas no papel, as licitações presenciais. Então se eu quisesse participar, né, se uma empresa quisesse participar de licitação, uma empresa, por exemplo, daqui, lá do sul, do Rio Grande do Sul, quisesse participar de uma licitação em Manaus, ela ia ter que viajar lá para participar, né, para apresentar a proposta dela. Então tem um custo, papel, envelopinho. No envelope tinha uma dificuldade, né, além de um custo, uma dificuldade, uma logística exigia. Já a nova lei de licitações, o que ela fala? Tem que ser, a regra é fazer eletrônico. Então tudo tem que ser eletrônico. Vai ser por meio do computador, o edital tem que estar publicado na internet, qualquer um pode baixar, né, no Portal Nacional de Contratações Públicas e no site do órgão, qualquer um pode baixar, independe de cadastro, ela fala isso, independe de qualquer cadastro, qualquer um, tem que ser público, qualquer um pode baixar. E tem que ser feita a licitação eletrônica, pela internet, né? Então os lances, a concorrência ali, né, o que eu falei ali, as plaquinhas, né, no sistema ali via internet, então você nem sabe com quem você está concorrendo, você vai lá, licitante A, B, C, D, E, F, G, H, você não sabe quem é cada um, só tá a letra dele lá, o código dele, você não sabe quem que é, que está concorrendo com você, né? Então, com a nova lei, o licitante está lá no Rio Grande do Sul, ele consegue participar de uma licitação em Manaus, em Roraima, quase que simultaneamente até, né? Ele põe ali no computador, os computadores um do lado do outro e vai participando ao mesmo tempo de várias licitações. Então, ela aumenta muito a chance de participar de licitações por meio eletrônico. Então, isso daí é muito vantajoso para quem está entrando no mercado. Então, fique atento, vai ser assim, uma grande oportunidade de trabalho. Brasil, né? A gente não está mais restrito ali onde a sua sede, onde você está. Sua região ali, né? Você participa em qualquer lugar. Participa em qualquer lugar de qualquer prefeitura. São 5.570 municípios, ou seja, 5.570 prefeituras. Cada prefeitura com vários órgãos fazendo licitações de escola, de reforma, de prédio público, de construção de casa, de posto de saúde, de hospital, de guarita militar, de tudo. Então são 5.570 prefeituras, fora os governos estaduais, fora o governo federal, com toda obra, exército, ou seja, faculdade. Oportunidade vai ter um monte. Pavimentação urbana, né? Eu falei de edificação, de edifício, mas pavimentação urbana, toda a cidade aí tem contratos de pavimentação, de requalificação viária, que é recapeamento, tapa-buraco. Isso daí você vai poder, como uma pessoa em qualquer lugar do Brasil, consegue participar de licitações de qualquer lugar do Brasil. Então esse é o primeiro grande impacto, é uma nova realidade. E depois são evoluções, então viu-se que não dava errado, o que dava errado, e tentou-se evoluir. Então ele se preocupa em órgão também, se tem que ser estruturado para fazer licitação, preocupa em capacitação, ele traz novas formas a parte incentiva a concorrência, incentiva a participação aí de microempresas. Então tem várias regras diferentes na tentativa de melhorar a qualidade de projeto, melhorar a qualidade dos contratos públicos, das obras públicas, foco muito forte na melhoria das obras públicas. Então tem vários aspectos, mas eu diria que para o pessoal, né, que está assistindo e que está na faculdade, o principal é essa possibilidade, essa flexibilidade de ele conseguir participar. Vai ser tudo público no Portal Nacional de Contratações Públicas, ele consegue participar de qualquer licitação do Brasil. O pessoal vai poder participar. Qual que é a importância do engenheiro estar envolvido com as obras públicas e quais são as responsabilidades que ele tem nisso aí? Não é tão simples, né? Não é tão simples. E aí o que acontece? Primeiro, respondendo a pergunta, né, do engenheiro e da empresa em geral, né? É importante, se eu fizer hoje, dias atrás eu fiz uma busca, né, procurei só no governo federal, viu, Leandro? Só no governo federal, quais editais de licitações em 15 dias, no começo do mês, peguei lá os 15 primeiros dias do mês e fiz uma busca em editais de licitação só do governo federal.
você pode procurar por palavras-chave, né? Então eu coloquei lá, obras, né? O que tinha de obras, de licitações de obras? Em 15 dias, peguei 2 semanas ali. Então, em 2 semanas, tinha 75 editais de licitação. Isso daí são 75 oportunidades para quem está começando. E aí tem as mais variadas. Tem o sistema de esgotamento que é pequenininho, tem a reforma lá da creche e tem também obras maiores. Mas, enfim, eram 75 oportunidades só do governo federal. Agora extrapola isso para 5.570 prefeituras. Extrapola isso para 27 entes estaduais, né, /BF. Então, assim, é uma enxurrada de oportunidades que na escola, e não é assim, nas universidades, é difícil a gente ouvir falar em obra pública na universidade. Muitos se preocupam, é no projeto, é ali a obra de reforma de casa, é a obra de projetinho, né, de projeto estrutural, de projeto... Mas pensa em obra pública. Esses números que eu falei, em 15 dias, só do governo federal, 75 editais de licitação tinham sido abertos para obras. E aí, qualquer tipo de obra. Então, você que está estudando, você vai poder participar de qualquer tipo. Tanto do lado privado, então do lado privado né, eu quero ter uma empresa, montar uma empresa ou trabalhar numa empresa. É muito fácil a chance de você conseguir ir para o lado de obra pública, né? Que nem eu falei, é público, você atende às exigências, estuda edital, atende às exigências e consegue participar. Quanto quem quiser ir para o lado público também, porque o poder público ele contrata engenheiro para quê? Para fiscalizar as suas obras, que nem eu falei, né? O governo ele fiscaliza tem que fiscalizar as obras que ele contrata. Então, para fiscalizar as obras, ele tem que ter o corpo técnico de engenheiro, e aí todas as especialidades, né? Mecânico. Imagina um hospital. O hospital envolve engenharia mecânica pesada, né? Tem equipamentos. Um metrô é engenharia mecânica na veia ali, né? Então, tem que ter ali um corpo técnico de engenheiro mecânico, tem que ter um engenheiro eletricista, né? Sim. Quando a gente pensa qualquer uma dessas obras, tem que ter engenheiro eletricista. Iluminação pública, tem que ter engenheiro eletricista para fiscalizar. Então, não adianta só executar, mas tem que ter alguém fiscalizando. Então, vai ter que ter um engenheiro eletricista. E o civil também, que é o pau para toda obra, né? Qualquer obra ele tem que... Pavimentação urbana. 100% das prefeituras do país tem contratos de pavimentação urbana. Então tem que ter um engenheiro civil ali fiscalizando, acompanhando, para garantir que a empresa vai atender, né? Vai executar o que foi previsto, para ajudar a montar o edital de licitação. Então, o papel do engenheiro, tanto pelo lado privado quanto pelo lado do poder público, sendo um servidor de carreira, ele é muito forte, muito presente na administração pública, né? O engenheiro ele está ali no dia a dia da administração pública. Eu costumo falar, Leandro, que tem 3 profissões essenciais e nenhum país consegue crescer sem essas 3 profissões. A primeira delas é o professor. Se não tiver professor, nenhum país consegue chegar a lugar nenhum. Sim. Então é essencial ter professor. A segunda delas, o médico, saúde, né? Não tem como. Saúde. O país crescer e se desenvolver se não tem saúde. E a terceira delas é o engenheiro. O país, para crescer, ele precisa de infraestrutura. Infraestrutura depende essencialmente de engenheiro. Aí, tanto do lado do poder público para planejar essas obras, contratar, fiscalizar, quanto do lado privado para executar essas obras. E executar e participar das licitações e executar essas obras, né? Então, nenhum país cresce sem essas 3 profissões: engenheiro, médico e professor. Então, tá aí a importância do engenheiro, né? Quando a gente fala em engenharia, o Brasil, para ele crescer, tem estudos que para ele conseguir crescer, ele precisa investir na faixa de mais de 200 bilhões de reais ao ano em infraestrutura. No horizonte dos próximos ali 20 anos, para ele conseguir chegar no patamar ali do
de países mais desenvolvidos. Por quê? Porque a nossa infraestrutura ainda, como o Brasil é um país muito grande, então ele requer mais investimentos em infraestrutura, e aí infraestrutura é hidrovia, né, construção de hidrovias, construção de ferrovias, construção de rodovias, portos. E aí quando a gente pensa em portos, a gente pensa em obras de dragagem de manutenção para o navio conseguir chegar. Então, se não tiver esse investimento, uma energia elétrica, não adianta investir, o Brasil crescer, ele não consegue crescer se não tem energia elétrica. Então, como é que faz energia elétrica? É obra de usinas. Estação, usina hidrelétrica, linha de transmissão. Linha de transmissão, distribuição, Tem todo esse tipo de obra, tem que fazer, não tem jeito, não vou fazer. Se não fizer, o país para. Porque a população crescendo, sem energia, não adianta a população crescer e cada vez mais a eletrônica está presente, ou seja, a demanda por energia elétrica é cada vez maior, então precisa, para atender isso, precisa ter ali um engenheiro projetando obras, estudando esse setor e projetando obras de energia elétrica, de linha de transmissão, de interligação do sistema, telecomunicações. Como é que vive hoje sem internet? Hoje a gente para o Brasil, né? Para o Brasil. E o que é a internet? É infraestrutura, é antena. O 5G requer o quê? Antenas mais próximas. Então, construção de antena, construção de tecnologia. Quem que faz isso? O engenheiro. Então, olha o tamanho da responsabilidade do engenheiro, né? Estamos ligados com o desenvolvimento do país, né? A responsabilidade é grande pra caramba, né? Exatamente. E muitas vezes a universidade... Saneamento básico. O que fala de saneamento básico? Hoje a gente tem basicamente metade da população ainda sem acesso, metade das cidades sem o esgoto ser tratado. O esgoto é às vezes coletado, não em todas, mas é coletado, mas ele é descartado sem tratamento. Então, precisa... Imagina fazer, né? Atender 50% da população com tratamento de esgoto. Olha o tanto de obra que isso vai exigir. E quem vai fazer essa obra? É o engenheiro civil, elétrico, mecânico, eletromecânico, enfim, é o corpo técnico de engenheiros para planejar e para executar, para planejar, contratar e executar. Então, o engenheiro tem toda essa responsabilidade, todo esse campo para atuar. E muitas vezes ele não enxerga isso quando ele está na universidade. Na universidade ele é doutrinado a ver ali o projetinho dele, a reforma, a obra ali, que a maioria é de edificações, e ele fica às vezes meio alheio. E aí acaba não aproveitando esse campo enorme, Sim. público. Né? Que eu falei, são 75 só do Poder Executivo, do governo federal, 75 licitações em 15 dias. Imagina se você é uma empresa, que empresa que vai ter ali, só de um cliente, 75 pedidos de orçamento para ele fazer, estudar ali para entregar. Não tem, é só não tem como. E assim, a gente fala de muito engenheiro trabalhando nisso, muita oportunidade de negócio, né? Foi por isso que surgiu o Engenheiros Legais? Engenheiros Legais, o meu Instagram Engenheiros Legais, ele surgiu, foi o que aconteceu. Eu sou auditor no TCU e dou curso, né? Então já vinha dando curso há bastante tempo para capacitar. Lá no TCU, a gente vê muito, às vezes, o erro. Então, como eu falei, a gente fiscaliza o governo, né? E o Tribunal de Contas, ele tem, no Brasil, ele tem o poder de aplicar sanções. Então, ele aplica multas e exige também a devolução do recurso. Então, por exemplo, uma obra superfaturada. Aí ele vai analisar e vai ver, essa obra foi X superfaturado. Ele vai condenar a empresa a devolver o recurso e, junto com a empresa, quem deu causa a esse superfaturamento. Então, se a culpa é de quem orçou, que orçou errado, orçou a mais a obra, ele vai condenar também, junto com a empresa, esse servidor público, ou a equipe de servidores públicos que deram causa. Se uma obra foi medido a mais do que existe, né? Tinha 1 milhão de metros cúbicos de concreto na obra e mediu 1.200.000 metros cúbicos de concreto.
Então ele vai fazer o quê? Só tinha 1 milhão, então esses 200 mil tem que ser devolvido para o governo. Então ele vai condenar ali o fiscal que mediu, que deixou medir a mais, né, que mediu a mais, vai condenar a empresa para devolver. Então, por causa disso daí, eu vejo no meu dia a dia servidores públicos e empresas sendo responsabilizados, sendo penalizados, e muitas vezes é por erro, por falta de conhecimento. Então, o primeiro erro é as empresas e as pessoas em geral, né, mas a empresa principalmente, ela acha que fazer obra pública e fazer obra privada é a mesma coisa, e não é. Porque na obra privada existe uma discricionariedade maior, o contrato ele é negociado entre as partes. No poder público existe uma série de regras, desde a hora de participar da licitação, mas depois na hora de executar. Então tem regra para fazer aditivo, tem limite máximo para fazer aditivo, tem regra para reajuste, tem regra para, ou seja, para tudo, né, para pagamentos. Então, para tudo no serviço público tem uma regra diferente. Nas obras públicas tem regras diferentes. Então, muitas vezes, os profissionais, os engenheiros não se capacitam. Eles acham que, não, eu já sei fazer, faço obra privada, né? Eu saio da faculdade, vou aprender a fazer licitação. Aí ele acha que é só fazer um curso, ele vai aprender a participar de cadastrar no sistema ali e participar da licitação, assinou o contrato, pronto, ele acha que é igual. E não é, como eu falei, tem várias regras. E aí, no descumprir dessas regras, ele é penalizado, ele é condenado em débitos milionários e ele acaba com a vida dele, né? Imagina você... Se fosse com você, Leandro, você recebe um ofício e fala, você tem 15 dias para devolver ali 15 milhões de reais pro governo. Você não tem esse dinheiro, porque a empresa, porque mediu errado para a empresa. Sim. Você não tem. E aí o que acontece? Você não tem, vai para a dívida ativa. Você não vai mais conseguir financiar carro, casa, nada, o seu nome acabou. Enquanto você ou a empresa não pagar, o seu nome acabou, sua vida vai virar o caos. Então é isso que acontece. Então, por conta disso que eu vi ali no dia a dia, eu resolvi e já dava, eu desde então, bastante tempo, falava assim, vou dar curso para capacitar, para evitar que a maioria é por erro, não é má fé, não é tentativa de, eu quero me dar bem aqui. A grande maioria, né, é desconhecimento, é erro. Mas o cara errou, ele paga na administração pública, ele paga do bolso dele, como eu falei, né? Então, assim, eu vinha dando curso para capacitar, melhorar a administração pública. Quando a gente melhora a administração pública, a gente melhora também a entrega de resultado para a sociedade, né? Então, já vinha com isso daí. Aí veio a pandemia. E aí acabou, não tinha mais curso. E na pandemia todo mundo, né? Tudo acabou se digitalizando numa velocidade muito rápida. Sim. Então, quando veio a pandemia, eu falei, vou migrar para o digital. Eu vou trazer, né, o que eu fazia antes, eu vou trazer para o digital. Então, eu criei o Instagram Engenheiros Legais, onde eu tiro semanalmente, ali, todo fim de semana, eu tiro dúvida dos seguidores, então eu abro caixinha de perguntas no Stories para eles perguntarem, e eles trazem as dúvidas que eles têm ali, as angústias dele no dia a dia, não sei como fazer isso, tal. Aí eu explico. Então, o meu Instagram, o objetivo foi, vamos continuar esse trabalho, vamos capacitar, vamos ajudar, né, quem está ali na ponta tentando fazer, bem intencionado, mas que não tem, às vezes, não se capacitou, não tem condição, o órgão está esperando ali, o órgão pagar, o órgão não paga, a empresa que não, às vezes nunca nem pensou que precisava se capacitar, ela começa a ver que, mas não é assim do jeito que eu imaginava, tal. Então, com isso daí, esse é o objetivo ali do meu Instagram, né? O meu objetivo é desmistificar ali licitações e obras públicas na linguagem nossa de engenheiro, porque tem gente que faz isso, mas na linguagem do advogado, tem muito advogado que atua nessa área. Mas eu quero mostrar que, nós engenheiros não precisamos ficar dependentes de advogado, não devemos ficar dependentes, porque o advogado ele tem ali, ele entende da lei, mas ele não entende da parte prática, de como que aplica aquela teoria dele no dia a dia. O engenheiro, ele vê o dia a dia, mas às vezes ele não sabe aplicar a teoria. Então fica assim, um teórico que não tem a prática e o outro que tem a prática, mas não tem a teoria. E aí eu falei assim, não, eu vou ajudar ali os nossos colegas de trabalho, engenheiros que trabalham com isso. E aí eu trago sempre muito conteúdo relacionado a isso, para desmistificar
esse assunto, né? Obras públicas e licitações. Então esse é o objetivo junto com a minha esposa, não sou só eu, né? Minha esposa que trabalha na Caixa Econômica Federal. Esse é o objetivo do Instagram Engenheiros Legais. E aí eu trago cursos também bastante acessíveis. O pessoal, às vezes, faço curso gratuito também, mas meus cursos são bastante acessíveis, que é justamente para a gente conseguir capacitar, sempre com foco em obra, no engenheiro, né? Acabar com o juridiquês e trazer aqui para a linguagem, cara, como que eu aplico a lei no meu dia a dia, engenheiro, né? A linguagem é de engenheiro para engenheiro, de engenheiro para arquiteto, enfim, para quem trabalha ali com obra pública. Do jeito que o povo entenda, né? A gente tá chegando no finalzinho desse episódio aqui. Deixa uma dica pro pessoal e qual seria uma recomendação para nossa audiência? A recomendação, eu tenho 2 recomendações. Primeiro, se você ainda não pensou em trabalhar com obras públicas, comece a pensar, seja pelo lado do poder público, seja pelo lado privado, prestando serviço para o poder público, porque vai te abrir um leque de oportunidades muito maior, muito grande, muito maior, seja para projeto, para execução de serviços, de obras, é muito maior do que se você ficar prestando serviço só para vou procurar ali cliente, prospectar cliente, privado, forminha. Então, essa é a primeira dica, né? Comece aí, bota no seu radar as obras públicas, engenharia pública. Essa é a primeira dica. A segunda dica, preciosa, se você colocou no seu radar, antes de entrar nesse mercado de obras públicas, procure estudar com quem tem conhecimento ali do assunto. Por quê? Porque eu cansei de ver empresa quebrando, a empresa que mete a cara lá e depois quebra porque não sabe as regras da administração pública. Estudar não é só até assinar o contrato, é até receber a obra, até depois de receber, pedir o atestado. A empresa executa a obra e não pede atestado, aí perdeu a grande chance de crescer, né? Ganhar novas licitações. Então, desde lá, do começo de participação até o final. Então, essa é a dica. Se capacite para não se machucar. Eu canso de ver a empresa quebrando, empresa se machucando, quebrando, levando prejuízos gigantescos porque não sabe regra de aditivo. É diferente fazer aditivo no setor público e aditivo contratual no setor privado. No setor privado é só negociar e fazer, no setor público não, tem toda uma regra que deve ser obedecida. Então, canso de ver a empresa executando, depois não consegue receber, e aí se machuca, aí quebra a empresa. Já vi muita empresa quebrando, empresa levando multa porque fez coisa errada. E fiscal também, né? O engenheiro que vai para a administração pública, eu vejo diariamente sendo ali punido, responsabilizado, levando multas. Multa no Tribunal de Contas da União, a multa por ter feito errado é até R$70 mil, se não tiver prejuízo. Então, imagina você, né, faz ali uma bobagem qualquer ali, podendo levar uma multa de R$70 mil, tendo que pagar ali R$70 mil, e ainda desconta do salário, servidor público. Então, esse é o primeiro. E se tiver prejuízo, aí a multa é do valor até o valor do tamanho do prejuízo. Então, imagina uma obra, pega uma obra ali que o cara mediu errado R$200 mil, além de ter que pagar os R$200 mil, ainda pode pagar até essa mesma quantia em multa, ou seja, pode até dobrar esse valor. Nossa. Então, o risco é muito grande, eu vejo isso diariamente. Tem que saber muito bem o que está fazendo, né? Tem que saber o que está fazendo, tem que tomar cuidado. Então, por isso, capacite-se. Olhe obras públicas, põe no seu radar e se capacite antes de fazer, para não se machucar. Não, legal. São 2 dicas. Gustavo, muito obrigado. Foi um prazer conversar contigo, cara. Obrigado por aceitar participar desse projeto. Obrigado por dar essa aula para a gente, dar essa instrução de como participar das obras públicas e abrir essa oportunidade, né, para o pessoal. E como o pessoal pode entrar em contato contigo? Quais seriam os canais para tirar alguma dúvida, alguma coisa contigo? Bom, primeiro eu que agradeço mais uma vez o convite, é um prazer, Leandro. Estou disponível para você aqui quando precisar. E o canal é o Instagram Engenheiros Legais, eu vi que estava passando aqui embaixo, até o logo, né? Aí tá passando aí. Então é só entrar lá no Instagram, Engenheiros Legais, me procura, me segue.
E eu estou disponível lá. Lá você vai me encontrar, você vai me ver lá no Stories. Semanalmente, que nem eu falei, todo fim de semana ela tem caixa de perguntas para você trazer as suas dúvidas, para a gente bater um papo. E então esse é o canal. Instagram Engenheiros Legais, espero todos lá. Quem ainda não me segue, clica lá e venha seguir, venha pelo menos acompanhar o que é obra pública para você começar a trabalhar com esse oceano azul de oportunidades. E as dúvidas você responde lá, eu acompanho, são dúvidas que a gente nem imagina algumas vezes, e as respostas são simples, né? É objetivo, não tem enrolação. Não tem enrolação, não tem juridiquês, é de engenheiro para engenheiro. Show de bola. Se você está acompanhando esse episódio pelo Spotify, dá uma olhada aí, tem uma caixinha de perguntas. Se você tiver alguma coisa que queira perguntar direto para o Gustavo aí, pode colocar na caixinha que a gente manda direto para ele e responde de volta para você. Ou aqui no nosso canal, no nosso Instagram do Tec Engenharia, ou a gente manda para você direto. Ou aqui no comentário do YouTube também. Então é isso, a gente fica por aqui. Estou te esperando no próximo episódio, espero que você tenha gostado. Não deixe de participar no nosso grupo no Telegram, o link está aqui na descrição. Gustavo, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Estou à disposição, às suas ordens. Show de bola. Galera, forte abraço e até mais. Tchau, pessoal.